Boa tarde para as pessoas que estão aqui chegando. Boa tarde, Luz. Boa tarde, Orlando. Davi de Orlando. Como vão vocês, gente? Também estão chegando outras pessoas. Como vão vocês? Que tal, Luz? Tudo bem? Bem, obrigada. Oh, que legal, menina. E você de onde fala? Como é que você está estudando português? Qual é o seu interesse aqui nessa tutoria de Boa hoje? tarde, Patrícia. Boa tarde. Você Eu está... estou Aham. por Davi Orlando. Sim. E qual é seu Sim, nome verdadeiro? Consuelo. Ah, Davi então, Orlando Consuelo. es mi hijo. Ah, entendo, mas não se preocupe, porque eu posso trocar aqui seu nome, Consuelo. Consuelo, Consuelo. e não tem nenhum problema. Então, Dona Consuelo, você de onde fala? Você como tem informação dessa tutoria? O que você tem interesse aqui hoje? Qual é a sua relação com o português? Sou egresada da Universidade de Antioquia. Então, sou formada. Sou Sou, formada sou da Universidade de formada, Antioquia. sou formada, sim, na Ah, bom. Universidade de Antioquia. E como você aprendeu esse português? Ou está Um aprendendo, está estudando? Tem assim alguma aula, alguma pouquinho, estratégia? pouquinho. Me gusta escutar. Você gosta de escutar português? Perfeito, Consuelo. Obrigada aqui por compartilhar conosco. A gente está falando com Luz. Luz, querida, eu também gostaria de falar um pouco com você. Tipo, qual é o seu interesse no português? Como você está aprendendo? Se tem assim, alguma estratégia para avançar na língua? Olá, eu não tenho uma estratégia para falar no português, E você como mas aprendeu? Como você aprendeu? eu tive uns cursos Sim, uns cursos. no português por extensão do Universidade Nacional. Eu sou Ah, formada, entendi. eu já me formei da Universidade Nacional como cientista política. Então, eu acho Super bem. que eu preciso praticar. Estou aqui por isso. Para isso. Muito bem. Então, tá falando aí, perfeito. Tá relembrando aí esses conhecimentos que você pegou na Universidade Nacional. Acho que eles ensinaram você super bem. Bem-vinda aqui para a tutoria de hoje. Oi, aqui também está o Alejandro, querido. Muito tempo sem saber nada de você. Como vai essa vida, Alejandro? Beleza? Oi, Patrícia, beleza? Tudo bem acá? Eu quero relembrar do infinitivo pessoal, que é um... Perfeito. Muito bem, porque hoje essa é uma das temáticas que temos hoje. Para todas as pessoas, vocês devem saber que nós hoje como é uma tutoria, que diz que não é conversatório. Então, temos uns temas específicos para essa tutoria e esses temas são um pouquinho avançados, são assim, tipo, um nível meio alto, para que vocês possam conhecer as temáticas ou também para que possam relembrar como são essas teorias sobre esses pontos gramaticais que vamos tocar. E, bom, talvez, obviamente, incluir elas na sua fala. Temos aqui também a Eliana Boteiro. Boa tarde, Eliana, como vai você? Tudo bem? Boa tarde, prof. Tudo bem? E você? Muito bem, querida. Você de onde fala? Você como está aprendendo português? Por que você está nessa tutoria hoje? Prof, porque eu quero relembrar também muitas coisas. Perfeito. E como você aprendeu português? É multilíngua. Super bem. Você já terminou a multilíngua ou ainda está estudando? Isso com você. Você está estudando agora, comigo? Sim, no nível Oh! 3. No nível 3 é porque eu estive pensando. Sabe que muitas das coisas que nós vamos estudar hoje, eu diria que são tipo nível 4, 5 e 6. Por isso eu pensei que talvez você era outra Liana Botero, mas obviamente super bem-vinda, Liana, porque aqui você vai pegar esse conhecimento que vai utilizar nos próximos níveis. Então, muito
atenção, e também uma coisinha assim, do nível 3 e embaixo, que seria como o pretérito perfeito, por exemplo, que é assim, bem importante para nós conhecer. Bem-vinda, Eliana. E bom, bem-vindos a todos os que estão chegando. Temos aí o Jason também. Jason, como vai? Tudo bem, Jason? Tudo ótimo. Que bom, querido. E você me diz onde você aprendeu esse português? Qual é o seu interesse aqui nessa tutoria? Se alguma coisinha para nós conhecer algo de você? Sim, eu estou estudando sozinho, mas eu quero melhorar as coisas, por exemplo, do pretérito, que é tão difícil para mim. Ok, então vamos praticar bastante pretérito hoje. Muito, muito bem, Jason. E bom, e as outras pessoas, a Marcela, a Daniela, bem-vindos todos. Bom, como já sabem, nós temos essa tutoria. O que estávamos escutando no início, caso vocês queiram continuar escutando depois, eu vou enviar o link através aqui do bate-papo. São umas cantoras que cantam assim como coisas lindas. Então, vocês podem utilizar o link para depois. Agora, meus queridos, eu vou abrir a minha tela para que vocês consigam ver quais são as nossas temáticas de hoje. Estamos aqui, vamos começar com as coisinhas mais básicas e depois vamos acrescentando um pouco essa dificuldade. Então, vamos começar com o pretérito perfeito, hiper importante ter ele na cabeça de uma maneira bem, bem sólida, para que depois vocês continuem avançando com outras coisinhas um pouco mais complicadas. Temos os regulares e os irregulares, obviamente. Depois, nós temos, assim, um pouquinho de prática e passamos para o infinitivo pessoal, que a Alejandro nos falou que ele estava aí interessado nesse. Temos aí com essa explicação, algo de prática, formação também. E, bom, deixo para vocês alguns links onde vocês podem continuar essa formação. E finalmente temos um modo subjuntivo. Nenhuma das pessoas que até agora falou aqui me falou assim como algum interesse no subjuntivo. Vamos ver se no final ainda temos tempo para ele, mas esse seria já como o nível mais avançado. Igualmente temos como vários exercícios, explicações e tudo isso. Então, vamos começar com o pretérito, meus queridos. Já sabem que o pretérito perfeito... Bom, esperem que estão entrando mais pessoas. Bom, estão aqui admitindo todos. Já sabem, o pretérito perfeito é aquele tempo gramatical que nós utilizamos normalmente para falar de coisas no passado, mas que sejam coisas pontuais no passado, coisas que aconteceram no momento, que já acabaram, que você tem como bem claro quando e onde foi. Então, talvez não vai ser um período extenso, provavelmente vai ser uma coisa pontual, e para que você utilize essa conjugação, bom, necessário que seja passado, e o mais comum é que é algo definido no passado, tipo, algo assim que aconteceu no momento, você conhece qual foi o contexto, e você tem como a referência completa. A Luz disse que o subjuntivo é muito difícil. Bom, por isso eu falei que a gente está hoje assim como na tutoria do nível mais avançado. Igualmente todos bem-vindos, porque temos também essa temática que começamos com o pretérito, que é assim básico para nós continuar avançando. Então, como sempre, na maioria das línguas, nós vamos ter verbos regulares e vamos ter verbos irregulares. Então, verbos regulares são os mais facílimos de todos, porque eles vão ter umas regras. Então, simplesmente aprendendo essas regras, vocês vão conseguir essa conjugação sem muito problema. E essas regras são relativamente fáceis, porque vão depender da terminação do verbo. Então, felizmente, unicamente temos 3, bom, temos mais, mas da maneira regular temos 3 terminações, que são a terminação AR, como para comprar, amar, visitar, estudar, etc. Temos como para beber, correr, escrever, viver, etc. E temos ir como para partir, dividir, dirigir, dormir, bom, e tudo isso que vai terminar com essas 2 letrinhas. Então, por que é importante ver essa terminação? Porque dependendo dela, a conjugação vai utilizar essas outras terminações para cada pronome, isso que estou mostrando aqui. Então,
Para os verbos que terminam em ar, vamos dizer que a terminação para eu é i, ei, para tu é asti, para você ele é ela, ou para nós ambos, muita atenção com esse acento que vai diferenciar do presente, e para o plural, eles, elas e vocês eram. Um exemplo para que vocês possam ter, assim, como bem aplicadinhas essas terminações. Comprar. Com absoluta certeza, comprar está com essa terminação de ar e... oh, meu Deus. Espera, que eu estou tentando fazer uma coisinha aqui. Perfeito. Unicamente queria sublinhar para que vocês vissem a terminação. Então, primeira terminação com a primeira pessoa, eu comprei. Tu compraste, você, ele ou ela comprou, nós compramos, já sabem, com acento aí, e vocês, eles ou elas compraram. Então, essa terminação facílima, por favor, vocês vão aplicar essa mesma lógica para o verbo amar. E eu vou dar um minuto para que todos aqui no bate-papo, por favor, escrevam a conjugação no pretérito perfeito do verbo amar. Vamos lá. Vendo esse exemplo que vocês têm aí. Perfeito, já temos aqui a primeira pessoa que escreveu o verbo, temos o Alejandro. Alejandro, você também poderia falar esse verbo assim oralmente, e também Jason, que está aí dizendo que amei em passado é algo triste, pode dizer. E também a Eliana, que escreveu super rápido. O primeiro foi o Alejandro. Alejandro, você pode, por favor, abrir seu microfone e falar essa conjugação assim em passado? Sim, eu amei, tu amaste, você amou, nós amamos, eles amaram. Perfeito, então já sabem que essa seria a conjugação da mesma maneira como, por exemplo, para estudar, vamos ver outro verbo assim, para deixar também, e todos os verbos regulares que vão terminar em ar. Vamos ver, então, a terminação para eu, e, tu, este, você, ele, ela, eu, nós, emos, e vocês eram, já estão vendo que predominantemente vocês vão encontrar a letra E aí, e vamos ver assim aplicado com o verbo beber. Eu bebi, tu bebeste, você bebeu, nós bebemos, não tem acento, simplesmente com o verbo terminados em ar, leva acento, mas aqui é normalinho, assim, sem acento. Vocês beberam? E bom, já sabem que vocês, eles e elas é exatamente igual. Então já sabem verbos terminados em er, como escrever também. Oh, meu Deus, por que acontece isso sempre? Vamos seguir essa lógica. Então, agora vamos fazer o mesmo exercício com o verbo escrever, mas agora aplicando essas terminações ali que acabamos de ver com o verbo beber. Mais um minuto, meus queridos, e escrevam no bate-papo, por favor, esses verbos. Muito bem, para as pessoas que já fizeram, todos devem fazê-lo. Vamos lá. Perfeito, gente. Aqui tá, cada minuto a gente escreve mais rápido. Então, vamos ver se agora pode ajudar o Jason. Jason, querido, não fica triste aí com amar, mas fica um pouco mais feliz falando esse verbo escrever em passado, por favor. Escuta o Jason. Tá. Então, eu escrevi, tu escreveste,
você escreveu, nós escrevemos, vocês escreverão. Escreveram. Atenção com a pronúncia. Escreveram. Escreveram. Isso, Escreveram. exatamente. Isso. Muito, muito, muito bem. Não sei se eu escutei mal, mas atenção aqui que é com escrevi, não escri, mas escrevi, termina em I, mas as outras é assim com E. Perfeito, gente. Então, estamos avançando super rápido. Vamos agora com os verbos terminados em ir. Temos algumas terminações aqui similar, como por exemplo o I para eu, mas as outras vão predominantemente ter a letra I. Então, tu iste, você, ele, ela, eu, nós imos, vocês iram. Então, eu dirigi, tu dirigiste, você dirigiu, nós dirigimos, vocês dirigiram. Aqui com o pretérito, meus queridos, a força da voz sempre vai na penúltima sílaba. Então, dirigiram. Agora, mesmo exercício, mas vamos agora com permitir. As pessoas que estão escrevendo aí, escrever ainda super bem. A ideia é que todos possam aproveitar a oportunidade para escrever e assim praticar essas terminações. Agora vamos com permitir, por favor. Um minuto e leio o bate-papo. Super bem, temos aí já o Alejandro. Vamos dar espaço para ver se alguma outra pessoa também consegue escrever aí, permitir, e assim escutamos uma outra voz. Vamos ter variedade de vozes, mas super bem, Alejandro. Ah, temos aí a Consuelo. Obrigada, Consuelo. Você pode, por favor, ler para todos essa conjugação do verbo permitir? Eu permiti, tu permitiste, você permitiu, nós permitimos, eles permitiram. Permitiram. Permitiram com I, permitiram. Aham, perfeito, Consuelo, perfeito. Vamos, queridos, chegou a hora de praticar com algumas frasezinhas. Vamos ver o que vocês fizeram na semana passada. Cada pessoa, por favor, fala. Bom, primeiro escreve e depois fala 3 coisas, 3 atividades que vocês fizeram na semana passada. Por exemplo, na semana passada, caminhamos pela cidade inteira. Vocês podem escolher qualquer verbo, 3 verbos diferentes cada pessoa. Pode ser em eu, pode ser em nós, pode ser com você e uma irmã, por exemplo, como vocês queiram, também utilizando variedade de pronomes. Mas assim, 3 coisas diferentes, com 3 verbos diferentes, aplicando essas regras que acabamos de praticar neste espaço. Para isso, vamos ter uns 5 minutos mais ou menos. Igualmente, se vocês vão escrevendo e já vocês querem botar aí no bate-papo para ir corrigindo, perfeito. Então, poderíamos dar um limite até às 6h55, mas se vocês começam a escrever antes, então também corrigimos antes. Vamos lá. Obviamente, se vocês têm dúvidas de conjugação, de vocabulário, de contrações, de alguma coisa para formar as suas frases, vocês falam comigo e eu ajudo vocês porque estou aqui para isso.
Perfeito. A Dona Luz já tem aqui várias frasezinhas. Eu vou pedir que Luz leia duas das frases. Luz, eu escuto também para praticar um pouco essa pronúncia. Obrigada. Eu estive no trabalho pela presencialidade. Nós assistimos Netflix na semana passada. Ok, perfeito. Obrigada, menina. Aí vamos vendo que estão aparecendo os verbos irregulares. Então, perfeito, porque essa vai ser a seguinte temática. Vamos ver se Jason também pode ler duas das frases. Jason, por favor. Tá bom. Então, na semana passada, eu fui à universidade. No fim da tarde, eu comi sushi. E é isso. Que legal, que gostoso. Vamos ver Dona Consuelo, que tem uma frase. Consuelo, você pode ler a sua frase e se tem já outra também? Na semana passada falei muito com alguém. Com alguém. Alguém. Isso, escreveu perfeito. Verbo falar. Obviamente, outro exemplo dos verbos terminados em ar. Falei muito com alguém. Olha, se é um amor secreto. Muito bem, Consuelo, muito bem. Você já tem outra frasezinha? Ou ainda não? Na semana passada, estudei um pouquinho. Ah, bom, perfeito. A próxima semana estuda um pouquinho mais. Muito bem, Consuelo. Bem. Vamos ver a Daniela, que também escreveu. Obrigada, Daniela. Pode falar duas das frases? Danielinha. Angie e Daniela. Eu cozinhei a semana passada. Então, Angie, você vai falar depois de mim. Cozinhei. Cozinhei. Isso, é bem importante que vocês pronunciem todas as letras, inclusive abrindo a boca. Então, Andy, eu cozinhei a semana passada, que coisa gostosa. Você tem alguma outra frase? Ou está construindo Não. as próximas? Ok, então vai construir duas mais. O Alejandro, o perfeito Alejandro, duas frasezinhas, por favor. Bom, na semana passada, finalmente terminei o semestre. Por isso, aproveitei a oportunidade e fiz algo de exercício e li um livro. Perfeito. Oh, que legal, você terminou o semestre super bem, então você está de férias e por isso você está estudando português também. Muito bem. Atenção com o livro, que é com V. Livro. Atenção com essa ortografia, querido. Ah, bom. Então, vamos avançando perfeito, gente. Já temos aí bem claros esses verbos regulares e já até algumas pessoas estão utilizando os irregulares, que obviamente são necessaríssimos. Eles não são muitos, mas temos uma notícia um pouco ruim e é que eles não têm nenhuma regra. A regra deles é que cada um deles é diferente, então nós, como podemos meter eles na nossa cabeça? Praticando bastante quando nós lemos, então talvez dando atenção para quando eles aparecem, formulando algumas frasezinhas, talvez utilizando conversações, esse tipo de coisas. Então, temos aqui uma lista completa deles. Eu marquei assim em azul aqueles verbos que eu pensaria que são os mais comuns. Por outro lado, vocês podem ver também que os que eu não marquei, também nós acabamos utilizando bastante. Então, temos, por exemplo, os verbos ser e estar, que foram um dos verbos que já apareceram aí nas suas frases. Eu fui, tu foste, você foi, nós fomos, vocês foram. Estive, tu estiveste, você esteve, nós estivemos, vocês estiveram. Então, aí, hiper importante que conheçamos eles. O verbo ter, que aí tem como uma característica um pouco semelhante com o verbo estar no passado, porque tem a mesma terminação, somente o começo não existe no verbo ter. Então, eu tive, tu tiveste, você teve, nós tivemos, vocês tiveram. Por exemplo, podemos ver aqui qual dos outros, podemos ver o verbo poder, que algumas vezes causa bastante confusão. Aí vocês têm porque ele é irregular, porque olha, que tem várias vogais diferentes. Eu pude, perfeito, assim com tu pudeste, mas aqui você, ele e ela pode, com a boca bem aberta, porque vocês têm aí o circunflexo. Depois continua, nós pudemos e vocês puderam. Então, algo para lembrar, o que é mais diferente é você, porque é com O. Os outros são com U.
Um dos meus verbos favoritos, gente. Na verdade, essa é uma das palavras que eu considero mais lindas no português. É o verbo trazer, vocês conhecem muito bem, o contrário de levar, mas aí em passado. E é super irregular. Vocês podem ver que o único que tem em comum, talvez, é o T. Mas vejam aí, eu trouxe esse X que está no meio de duas vocais, vai virar um pouco vibrante. Então, eu trouxe, tu trouxeste, você trouxe, nós trouxemos, vocês trouxeram. E bom, digamos que provavelmente os outros também são bem utilizados, mas podem ser um pouco mais, assim, um pouco mais intuitivos. Aí está dizendo, Alejandro, que obrigado, de nada, querido, aqui a gente está para trabalhar juntos. Então, com esses verbos irregulares, vocês podem ver a lista. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse documento para que vocês, por favor, possam ler os verbos irregulares, tipo, para que vocês possam ter aí essa lista para o próximo exercício, que o próximo exercício outra vez vai ser algumas frasezinhas, mas unicamente com verbos irregulares. Então, por isso vocês precisam a listinha, unicamente com verbos irregulares. Então, coisas que nós fizemos ontem, quer dizer, no dia anterior. Ontem fomos para o cinema no centro comercial. Esse fomos aí, quem me diz? Esse fomos é do verbo qual? Qual seria o verbo infinitivo dessa conjugação? O verbo qual? Quem sabe? Ir, o verbo ir. Ir, claro, completamente. E o verbo ir, que está aqui de último. O verbo ir, que está ali, então, é sim o que está conjugado aí nessa frasezinha. Então, coisas que fizemos ontem. Aí vocês vão utilizar unicamente dois. Bom, obviamente, se vocês querem fazer mais frases, bem-vindas. Mas, assim como para praticar, duas frases com dois verbos diferentes da lista dos irregulares sobre os dias de ontem. Se tem perguntas, dúvidas, alguma coisinha, me avisa. Eu vou deixar de compartilhar aqui, mas eu fico aqui se tem... Repite, por favor. Consuelo, você não me escutou? Não. Entendi. Então, você está vendo aí a lista dos verbos irregulares? Pode entrar através do WhatsApp, do chat, assim, do bate-papo. Clica aí o link, entra, por favor. Veja os verbos irregulares e você vai construir duas frases com dois verbos diferentes falando sobre o dia anterior, ok? Perfeito. Muito bem, então já temos aqui algumas pessoas que estão deixando frases no bate-papo. Vamos começar lendo algumas delas. Luz
querida, você poderia, por favor, falar uma das suas frases? Sim. Eles tiveram que fazer a tarefa. Elas tiveram que fazer a tarefa, atenção com isso. Tarefa. Jason, uma frase, por favor. Tá, então, quis sair por um doce, mas não foi possível. Ai, que triste. Isso aí é mais triste ainda. Mais triste que o amor reemplazado. Olha, gente, enquanto as outras pessoas vão aí escrevendo suas frasezinhas, eu acabei de compartilhar com vocês no bate-papo um link para que vocês possam entrar no formulário aí do Google e deixar a sua opinião sobre a nossa tutoria, sobre o nosso evento, o que vocês estão pensando, se estão aproveitando, se precisariam de algo mais. Tipo, aí é importante que deixem a sua opinião para nós, tipo, ir escutando o que vocês, que são nossos usuários, querem de nós. Então, perfeito aí, Karen, escuto a sua frasezinha, por favor. Ana perdeu as chaves na semana passada e ficou longe da casa. Tudo bem, a escrita, Karen, mas você vai corrigir a pronúncia um momentinho. Você vai falar depois de mim. Ana perdeu. Perdeu. É minha primeira vez. Mas então, primeira vez, você vai falar depois de mim. Ana perdeu as chaves na semana passada e ficou longe de casa. Escuta aí a sua pronúncia. Ana perdeu as chaves na semana passada e ficou longe de casa. Ok, perfeito. Para ser a primeira vez, estamos avançando bastante rápido, cara. Então, perfeito. Você pode continuar estudando aí os cursos conosco e talvez você vai avançar rapidíssimo. Vamos ver a Angie, que também deixou uma frasezinha. Angie, eu escuto. Eu sou de primeiro semestre. Do primeiro semestre, mas você escreveu aí uma frase, escuto. Pode falar. Eu fiz a lição de matemática. Está perfeito, gente. Então, você, Karen, tá vendo que a Angie é do primeiro semestre e ela já está com uma pronúncia super linda? Então, assim a gente vai avançando também. Eliana, você, menina, eu sei que você vai falar muito bem. Escuto aí a sua frase, Eliana. Eu fiz exercício na academia. Perfeito, menina. Hiper perfeito. Alejandro, uma frase? Ontem eu quis assistir um filme, mas não pude porque estava dublado em espanhol ibérico e não gosto disso. Na verdade, isso pode ser assim, tipo, bem chato. Você tentando ver um filme e não se pode concentrar porque você escuta um sotaque que não é como natural para você. Isso pode ser bem chato. Pode acontecer. Poucas vezes aconteceu para mim, mas é possível. Bom, gente, então, perfeito. Vamos fazer uma coisinha. Eu vou passar para vocês uma canção. Então, a canção, vocês vão ter o link da música e também vocês vão ter o link para ler a letra da música. E aí vocês vão escutar uma ou duas vezes e aqui, depois, nessa sala principal, vocês vão me dizer quais verbos em pretérito perfeito vocês conseguiram identificar. Mas antes disso, vamos ver a Consuelo, que também escreveu. Consuelo, fala uma frase, por favor. Eu escuto. Consuelinho. Vá. Escuto a frase, escuto. Ontem fomos ao cinema. Uhum. Outra. Sim, outra. A semana passada trouxe muitos cadernos. Então, trouxe, atenção com essa escrita. Trouxe. Você está pronunciando lindo, mas na escrita falta o U. Então, atenção com isso. Bom, gente, trouxe. Então, aí está indo. Canção e letra. Pelo menos duas vezes, então eu diria que uns 10 minutos poderia ser suficiente. Talvez até às 7h15 podemos voltar aqui na sala principal e vocês me digam quais verbos, assim, em pretérito perfeito, vocês conseguiram identificar em quais frases e tudo isso. Então, muita atenção ali e a gente se fala às 7h15 outra vez. Vamos lá. Musiquinha para todos.
Bom, vamos já aqui conversando um pouco com a Luz, que nos diz que ela reconheceu. Não entendi. Luz, explica. O que aconteceu? Porque não entendi o que você reconheceu. Eu tenho alguns problemas de conexão, então acho que é difícil. Eu Pode dizer. recebi 15 verbos, Ah, mas não ok. ver a letra, porque eu tenho problemas de conexão. Então é provável que eu Entendo. Fiquei errada. Pode dizer, mas você pode compartilhar. Você falou que reconheceu 15, então diga dois. Diga dois desses verbos que você reconheceu. dois vivi, Ah, mas aham, eu vivi, perfeito. só passado ou passado, É pretérito perfeito. Eu vivi, claro. sim, Sim. mas pretérito perfeito, eu não acho o link. Que é irregular? Ah, não, ele é completamente irregular. É do verbo viver, que termina em er, como escrever, como beber, como reconhecer. Então, eu vivi, eu reconheci, eu bebi, é regular. Sim, mas eu estou perguntando se nós dissemos todos os verbos do pretérito perfeito no irregular, ou irregulares também. Todos o que vocês reconheceram, todos. Aí a gente está fazendo uma mistura de todos, porque nós falamos com todos. Então, viver é um deles, vivi, outro, Aconteceu. aconteceu, perfeito. O verbo acontecer. Vamos aí o Jason, que está aí dizendo que ele reconheceu unicamente 10. Então, Jason, quais você reconheceu? Atenção com esse verbo poder, que você pode ver no bate-papo, não, na lista de verbos, se você tem aí como alguma dúvida, é o pude. O verbo push é do verbo por, tipo, essa conjugação é do verbo por, não do verbo poder. É o pude reconhecer 10. Jason, mas quais? Quais você reconheceu? Fala dois, por favor, Tá, Jason. então o primeiro é aprendi Aham. e o outro é fez. Perfeito, muito bem. Então, temos já avançando aí nessa lista. Alguém mais? Alguém mais que nos diga outros dois que gostaria aqui como de também contribuir com essa lista de verbos? Vamos ver. Venceram. Aham. Venceram. Venceram. Aham. Perfeito, muito bem. E não sei se a Marcela Ruiz tem assim algum verbinho que gostaria de compartilhar. Marcelinha? Oi, professora. Não. Não, nenhum. Eu não fiquei posso. tratando de entender muito a canção, porque eu gostei muito dela, da forma como ela move sua cara e da voz. Então, você ficou aí viciada na canção e não deu atenção para a gramática. Tudo bem, querida. Pode continuar aí escutando a música. Perfeito. Tudo bem. Vamos ver a Daniela. Daniela, querida, você reconheceu assim, algum verbo, assim, um pretérito que você possa contribuir aqui com a nossa lista? Daniela? Eu dizer, Você? Aham. Dizer e o passado qual é? perceber, Verbo dizer, eu disse, tu disseste, você disse, nós dissemos, vocês disseram. Então, estamos aí, completos. Outro. Ange. perceber, Perceber, então eu percebi, tu percebeste, você percebeu. Então, você, querida, pegou esses verbos aí em infinitivo, atenção com como seriam em passado. Muito obrigada, Ange e Daniela. Mas nós temos outra Daniela, que também está aqui. Daniela, você, querida, você está aí? A outra Daniela, você encontrou algum outro verbo, escutou, pegou assim alguma frasezinha?
Daniela, oh meu Deus, talvez a Daniela não está aqui por algum motivo, mas tudo bem, gente. Nós, na Yes, verdade. Ah, ok. Então, escuto, querida, uns verbinhos, dois verbos que você tenha reconhecido aí, em passado. Não? Ah, talvez ela tenha alguma coisinha de conexão, alguma coisa assim. Ah, bom, então já sabem que a música é como nossos pais, então, tipo, fala bastante assim, daquele passado, vivi, por exemplo, que vocês já disseram. Ah, também vamos ver se eu encontro assim, venceram, que já disseram também. Perfeito, muito bem. Ah, assim, algum verbo que vocês não tenham dito, estou aqui vendo a letra, mas penso que vocês reconheceram todos, gente. Perfeito. Ah, vi. Então, já faz tempo que eu vi do verbo ver. Está aí na tabela compartilhada. Eu vi do verbo ver. Aí vocês podem dar atenção para esse verbinho, que é um pouco irregular. Fizemos tudo o que fizemos, do verbo fazer também, que vocês tenham reconhecido outra conjugação. Nós fizemos. Vocês falaram apareceu, então estamos aí. Quando você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, então apareceu, está aí em passadinho. Que mais assim? Alguma outra frasezinha? Bom, acho que a frase mais repetida é: ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos que vivemos. Presente, viver, vivemos. Passado, vivimos. Então, atenção com essa diferença entre viver, vivemos e vividos. A Daniela está falando que é a primeira vez. Eu sei, Danielinha, mas talvez você tenha aí pegado algum exemplinho, alguma coisa. Tudo bem, Daniela? Não se preocupe. Igualmente, nós vamos continuar aqui dessa maneira. Como vocês já sabem, aí no bate-papo está o link que podem utilizar para deixar a sua opinião. A opinião podem deixar em espanhol, tipo, podem aproveitar a sua língua do espanhol para escrever o que estão pensando nesse evento. Mas agora vamos trocar um pouco de temática. Vamos para aquela temática que o Alejandro estava especificamente focado nela, que é o infinitivo pessoal. Então, infinitivo pessoal, gente, é um tempo gramatical muito específico do português, que, na verdade, até agora eu não encontrei como equivalentes completamente iguais, assim, que a gente possa dizer isso significa a mesma coisa em outra língua, tipo, nem espanhol, nem inglês, eu não sei, talvez. É algo como bem particular, na verdade. Eles utilizam para várias coisas na vida, vocês vão ver que ele é bastante utilizado, porque tem vários usos. Por exemplo, quando você tem dois verbos na mesma frase, possivelmente um desses verbos vai ser infinitivo pessoal. Tem aqui. A solução é começares de novo. Temos dois verbos. O verbo é, do verbo ser, e começares. Quando temos aí esses dois verbos aí, um depois do outro, é muito, muito comum utilizar o infinitivo pessoal. Outra maneira de dizer a mesma frase seria: a solução é que tu começas de novo. E aqui estaremos utilizando o subjuntivo mais para, tipo, não fazê-lo mais difícil. Em português temos aqui o infinitivo pessoal, começar de novo. Depois de algumas preposições. Então, por aqui. Por exemplo, para alcançarmos nosso objetivo será necessário muito trabalho. Preposição para. Na verdade, o infinitivo pessoal é super utilizado depois dessa preposição para. Para nós entender, para descansar, para compreendermos. Sempre vai ser assim com esse infinitivo. Então, para alcançarmos, infinitivo pessoal. Finalmente, quando temos um sujeito indeterminado, tipo que na frase não é muito claro quem vai fazer alguma ação. Então, o detetive está trabalhando para se concluírem as investigações. Aí, na verdade, você não tem como um sujeito muito claro, porque o verbo está conjugado de acordo com investigações, mas as investigações, na verdade, não são como uma pessoa, não se podem concluir a si mesmas. Então, também temos aqui a preposição. O detetive está trabalhando para se concluírem as investigações. Aí temos o infinitivo pessoal, concluírem, por esse caso. Então, por que é tão utilizado
utilizado esse tempo verbal porque tem algumas vantagens. Quais são as vantagens? Primeiro, que em português as frases ficam mais claras. Por exemplo, se dizemos aqui, falta autorizarmos a conta para ele começar. Então, temos dois infinitivos, autorizarmos e ele começar. Por que é mais claro aqui? Porque nós dizemos autorizar, não vamos saber quem vai ser essa autorização, mas como nós temos essa terminação, autorizarmos, então temos a clareza de que somos nós. E por outro lado, para quê? Para ele começar. Então, para isso utilizamos o infinitivo, para dar mais clareza à nossa frase. Também temos uma utilização que é bastante literária, de estilo assim, que fica mais lindo que estamos escrevendo, porque muitos autores de literatura portuguesa utilizam esse tempo. Então, podemos dizer aqui os ritos, as práticas, as fórmulas, que uma longa tradição demonstrou serem as únicas que conseguem fixar a atenção dos doses. Aí temos Eisa de Queiroz, num texto chamado Correspondência. Eisa de Queiroz, um dos autores mais reconhecidos da língua portuguesa. Então, demonstrou serem. Por que serem? Porque temos dois verbos. Demonstrou serem. Mas aqui também pode falar que são. Digamos que a mesma ideia escrita de maneira diferente. Mas aqui nos interessa o infinitivo que está aqui. Depois, para utilizar aquele princípio da língua da concisão, tipo, utilizar menos palavras para dizer uma ideia e que seja clara, não utilizando tantas palavras. Então, fiz o que fiz para não me julgarem desonesto. Infinitivo pessoal, para não me julgarem. Então, como podemos dizer de outra maneira? Para que não me julguem. Então, temos aqui muitas palavras que são unicamente como resumidas nessa frasezinha. Para não me julgarem desonesto. Para que não me julguem. As duas são corretas, mas preferiríamos o infinitivo por questões de concisão. Agora, formação, meus queridos. Aqui a gente já viu vários exemplos, mas é importante que entendamos como podemos formá-lo. Temos o verbo poder, que é um verbo assim como exclusivamente diferente. Por que é diferente? Porque vocês vão ver que a raiz é com U. Então, temos aqui todas as conjugações do verbo poder, que vocês podem pegar elas. Eu puder, tu puderes, você puder, nós pudermos, vocês puderem. Então, por exemplo, para vocês poderem completar esta tutoria, é necessário fazer alguns exercícios para vocês puderem. Mas temos outras terminações com ar, ir. Então, por exemplo, nadar, tu nadares, você nadar, nós nadarmos, vocês nadarem, tipo, com essa raiz. Com eu correr, tu correres, você correr, nós corrermos, vocês correrem. E com ir, eu partir, tu partires, você partir, nós partirmos, vocês partirem. Vocês vão ver que com eu e você, esses dois sujeitos, eu, você, ele e ela, o verbo é exatamente igual ao infinitivo, não tem nenhuma terminação diferente. E os outros, por exemplo, nós, vocês, e assim. Digamos que podem ver essa tabela para a sua referência e agorinha fazer este exercício. É simplesmente completar essas frasezinhas. Muita atenção com o sujeito. Quem é o sujeito que está aqui para que vocês consigam encontrar a terminação correta e completar essa frase de maneira coerente. Então, todos aí em casa, vocês vão escrever essas frases com os verbos. Bom, os verbos estão no final da frase, entre parênteses. Vocês já sabem qual é o verbo, já sabem qual é o pronome, unicamente utilizar essas terminações para completar as frases. Então, digamos que vamos ter outros 10 minutos, talvez até as 7h40. 7h40, se terminam antes, me avisam e escrevemos no bate-papo e talvez então podemos corrigir antes das 7h40. Simplesmente completarem as frases e escrevê-las no bate-papo para nós poder como resolver depois entre todos. Vamos lá.
Obrigada, Luz, por avisar que você já terminou. Então, vamos ver se você nos ajuda com as primeiras duas frases. Como você resolveu essas duas frases, Luz? Eu escuto. Obrigada. Tá. Para ela sair, não podemos entrar. Perfeito. Para ela sair, não podemos entrar. Muito bem. Segunda. Para ele estudar, não devo ler em voz alta. Perfeito. Para ele estudar, não devo ler em voz alta. Vocês vão vendo que, então, facílimo quando são esses sujeitos que unicamente a gente utiliza o verbo de maneira super normal. Vamos ver se alguma outra pessoa nos pode ajudar com as outras duas. Talvez outras pessoas já terminaram. Consuelo, você já terminou? Para no surgirnos, debemos Aham. trabalhar fortemente. Perfeito. Para nós surgirmos. Muito bem, Consuelo. E a seguinte? Para tú dormires, ela está ordenando a casa. Perfeito. Dormires. Atenção com a pronúncia. Para tu dormires, ela está ordenando a casa. Muito bem. Se temos alguma outra pessoa que nos ajude com as próximas duas, o Alejandro, que estava aí bem interessado com esse infinitivo. Alejandro, você já está pronto com essas frasezinhas? Ou ainda não? Ah, Sim. perfeito. Perfeito, Alejandro. Então, como você estava aí com bastante interesse, você pode ler as últimas 4 frases. Para as dívidas fecharem, é necessário pagar. Obviamente. Que mais? Saia para nós entrarmos. Muito bem. Para vocês entenderem o infinitivo e terem uma boa prova, vai ter que se dar. Totalmente, gente. Então, completamente
corretas todas as frases. Já vamos aí utilizando, digamos que esse infinitivo em frases super cotidianas. Se vocês gostariam de mais explicações e mais exercícios, podem consultar esses links que eu deixo aí para vocês. Tipo, já essa seria a sua própria prática com o seu tempo livre que queiram utilizar para entender um pouco mais ou praticar um pouco mais esse infinitivo pessoal. Eu penso que até aí, como estamos resolvendo tudo, também tem esse exercício. Como estamos resolvendo tudo aqui de maneira super correta, já fica para a sua casa fazer esses exercícios e tudo isso como de maneira um pouco mais autônoma. Porque agora nós vamos estudar o subjuntivo, que anteriormente uma pessoa me falou que era assim muito complicado e tudo. Talvez não seja tão complicado, talvez seja simplesmente uma coisa como de entender para que nós utilizamos o modo subjuntivo dos verbos, meus queridos. Então, o modo subjuntivo nós normalmente vamos usar para falar e expressar coisas imprecisas ou que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para acontecer. Tipo, não é uma coisa muito da realidade, é uma coisa mais como da suposição ou dos sonhos ou da imaginação que vocês vão expressar com esse modo verbal que é o subjuntivo. Como eu falei, é um modo verbal, não é uma conjugação, é um modo verbal porque expressa certo tipo como de intenção. Então, com cada modo verbal, nós temos uma intenção. Por exemplo, com o modo verbal do imperativo, que não vamos ver hoje, mas que com certeza vocês já conhecem, com esse modo verbal, a intenção é mais como de ordem, ou como de uma sugestão para outra pessoa, assim como para dizer algo que talvez outra pessoa deva fazer. Outra coisa, nós temos também o modo verbal que nós utilizamos mais comumente para falar de coisas reais, coisas no presente, talvez no passado ou no futuro, mas que nós sabemos que elas acontecem ou acontecerão. E o subjuntivo já é mais da imaginação, assim, do desejo também, como para algo que nós gostaríamos de que pudesse acontecer. Então, já tem aqui coisinhas reais, ou algumas hipóteses, ou algo assim desejado. Então, um exemplo. Tudo ficará mais fácil quando ele vier morar aqui. Então, aqui estamos falando de uma condição que deve acontecer para que outra também seja possível. Mas aqui, por exemplo, não sabemos nem quando, nem onde, nem por que ele vai vir. Quando ele vier, tudo ficará mais fácil. É como algo que desejamos, mas não sabemos. E aqui outra coisa. Estamos trabalhando para que o povo tenha saúde, tipo, é algo que desejamos, na verdade, é algo como ideal. Não sabemos se aconteceria alguma vez completamente 100% que todas as pessoas tenham saúde, mas nós gostaríamos de que fosse assim. Estou vendo, antes de continuar, estou vendo que algumas pessoas com probleminhas de conexão, entrando, saindo, tudo isso, obviamente é normal, sabemos que isso pode acontecer, somente queria relembrar para vocês de entrar no nosso formulário e deixar a sua opinião, tipo, para que se a sua conexão cai ou alguma coisa aconteça, possam já deixar como essas impressões ali que são tão importantes para nós. Então, como temos este modo verbal do imperativo, do subjuntivo, também temos algumas conjugações dentro desse modo verbal. Temos o presente do subjuntivo. Aqui um exemplo. Meu pai quer que eu estude. Uma dica do presente é que nós vamos ter esse aqui. Meu pai quer que eu estude. É melhor que ela descanse. Assim, tipo, pensamos que ela tenha uma boa vida se nós trabalhamos, por exemplo. Esse tipo de como frases que são antecedidas com esse que e que são desejos, ele quer que eu estude, então vai ser do presente do subjuntivo. Temos também o pretérito imperfeito. Aqui a palavra-chave vai ser se. Atenção com o exemplo. Seria bom se ele pudesse vir conosco. Palavra-chave se.
Seria incrível se nós pudéssemos voltar às aulas presenciais, por exemplo. Pudéssemos. Seria legal que você conhecesse a família do namorado, conhecesse, sempre com esse SS. Também temos o futuro do subjuntivo. Aí, como para desejos e tudo isso. Então, seremos mais felizes quando. Esse quando é a palavra-chave para o subjuntivo. Seremos mais felizes quando tivermos mais empatia, do verbo ter. Atenção, que tem uma formação aí um pouquinho diferente. Ou estaremos mais tranquilos quando o 100% da população estiver vacinada, por exemplo. Estiver do verbo estar. E assim. Agora, também temos tempos compostos. Temos o pretérito perfeito composto. Por que são tempos compostos? Porque nós vamos ter um verbo auxiliar. A maioria das vezes, esse verbo auxiliar vai ser ter. E esse auxiliar é que vai ser conjugado. O outro simplesmente vai ficar com uma forma específica que sempre vai ser da mesma maneira. Então, primeiro exemplo. Tomara que tudo tenha dado certo. Então, temos aqui o auxiliar tenha do presente, do verbo ter, do presente do subjuntivo. Tomara que tudo tenha dado certo, aí é algo que talvez já passou, mas que você não sabe qual foi o resultado. Então, você está desejando que esse resultado tenha sido certo. O verbo principal, o verbo dar, aqui com essa forminha, dado, sempre vai ser assim, com esse composto. Pretérito mais que perfeito. Se ele tivesse terminado o trabalho, com certeza já seria milionário. Então, o que aconteceu? Ele não terminou. Então, aqui a gente é como uma suposição. Ele seria milionário, é como uma hipótese, se ele tivesse terminado. Então, verbo assim, auxiliar, tivesse. Por exemplo, se ele tivesse comido tudo, agora não estaria com fome. Sempre como esse auxiliar de tivesse. E, finalmente, o futuro composto, igual com a mesma lógica. Voltarei a confiar em você quando você tiver cumprido as suas promessas. Aí é algo do futuro que a gente não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. O auxiliar tiver, quando você tiver cumprido as promessas. Mas se eu digo tu aqui, seria quando tu tiveres cumprido as promessas. Por que tiveres com tu? Porque nós sabemos que aqui a terminação de tu é S. Quando tu tiveres cumprido as promessas, voltarei a confiar em ti. Por exemplo. Então, essas são as 6 conjugações do subjuntivo. Temos as simples e temos as compostas. E, bom, aqui o exercício vai ser o seguinte, meus queridos. Vocês vão ler esse texto, eu vou passar para vocês, e vão identificar quais seriam os verbos em subjuntivo. Quais verbos desses que estão ali seriam o subjuntivo. Penso que outros 10 minutos para que vocês possam ver com bastante cuidado, bastante atenção, entender todo o contexto, talvez buscar no dicionário se tem algum probleminha de compreensão com alguma palavra. Busquem ali por 10 minutos e depois vocês identificam e depois aqui nós podemos como verificar se vocês têm essas perguntas, essas identificações corretas ou erradas. Vamos lá. Até às 8h55, até as 8h55, para que possam se concentrar nesse texto, por favor, identificando todos os subjuntivos compostos e simples, os 2 tipos, que vocês possam ver ali. Vamos lá. Profe, Escuto, querida. o arquivo pide acceso. Desculpa. Não sei, eu pensei que tinha aberto para todos. Me desculpa, eu vou dar... sabe o que? Você pode me enviar o correio. Tipo, diga assim que você quer perguntar para mim e aí eu envio a autorização. Pode? Pode.
Posso, sim. Posso, perfeito. Então, eu vou desligar aqui a câmera, e quando ele chegar, eu autorizo. Quando ele chegar, infinitivo pessoal. Eu fiz. Perfeito. Já várias chegaram, estou agora autorizando todos. Então, meus queridos, já acabei de autorizar todas as pessoas que me enviaram solicitação. Eu penso que já vocês podem entrar como leitores e ler ali, assim, concentradinhos, quais subjuntivos vocês podem identificar. Então, vamos estender um pouquinho o tempo. Eu penso que, então, até as 8. Se vocês terminam antes, me avisa, mas até as 8 seria o limite.
a Luz nos diz que ela adorou, então eu percebo que você já talvez terminou, Luz. Então, vamos fazer uma coisinha. Eu vou projetar aqui na tela o exercício resolvido, quer dizer, com os verbos identificados, e nós vamos fazer um exercício de leitura também para aproveitar o tempo e, ao mesmo tempo de identificar os verbos, também praticar um pouco a pronúncia. E você, querida Luz, vai ser a primeira. Luz, por favor, você poderia ler os 2 primeiros parágrafos e também o título? A história do meu cachorro. Eu tenho um cachorrinho lindíssimo. Receio que ninguém tenha um animal mais bonito do que o meu. Eu nunca tive animais de estimação quando era criança, porque a minha mãe não gostava deles. Mas eu sei que se ela conhecesse meu cachorro, ficaria completamente apaixonada por ele. Muito bem, Luz. Você tinha identificado esses 2 verbos em subjuntivo? Tenha e conhecesse? Sim. Perfeito. Eu sei Como? que ela conhece meu cachorro. Isso, perfeito, perfeito. Então, vamos aí aplicando com esses conhecimentos. Perfeito. Alguém mais que gostaria de continuar com o seguinte parágrafo? Quem gostaria, assim, como... No seguinte parágrafo tá fácil, porque não tem, assim, nenhum subjuntivo. Alguma pessoa que nos ajude aqui, participando, com profe. mais leitura? Marcelinha, perfeito, Marcela. Mas atenção, você vai ler esse terceiro e também o quarto, para que você possa ter a oportunidade de pronunciar um pouco esse subjuntivo aí. Escutamos. É impossível não adorá-lo. Sempre está brincando de um jeito feliz com todas as pessoas e é muito organizado. Quando era um bebê, foi abandonado por uns homens que não têm coração. Eles o deixaram sozinho na rua escura e úmida, porque ele tinha uma doença que não lhe permitia comer bem. Então, eles acharam que morreria rapidamente. Mas ele é corajoso. Caminhou até uma avenida principal e esperou pacientemente pensando: vou estar aqui até alguém bondadoso passar e me levar para sua casa. Ok, querida, então, você tinha identificado esses 2 subjuntivos durante o exercício? Fala a Não. verdade. Não? Você ficou escutando a música, menina. Eu sei que você ficou escutando horas de Regina. Não, professora, eu não Mas- pensei. Mas aqui você pode ver, bom, primeiro pronúncia, bondoso, não é bondadoso. Bondoso, alguém bondoso. E bom, por que você pode identificar? Você tem aqui, vou estar, tem verbo, e depois você tem também uma preposição, até. Vou estar até. Então, digamos que a maneira mais eficiente de falar o que sigue vai ser com o infinitivo. Até alguém passar, até alguém me levar. É por causa da preposição e também por causa do primeiro verbo que temos aí nessa mesma frase. Mas você, querida, está lendo super bem. Obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, atenção para isso, meus queridos. Bom, eu sei que alguns de vocês ainda não têm estudado isto, mas especificamente para as pessoas que estão multilíngua, vocês vão começar no nível 4, 5 e 6, ver bastante subjuntivo. Então, essa aproximação que temos aqui é algo, digamos que interessante para vocês levar na cabeça e cada vez que vocês possam ler ou escutar, tentar identificar quando vai ser esse subjuntivo. Então, também porque podemos, digamos que, identificar aqui, porque é algo como um desejo que esse cachorrinho tem, não é algo que, na verdade, está acontecendo. Ele quer que alguém passe e ele quer que alguém leve, mas não é algo certo. Então, atenção com essa intenção que também é definitória para esse subjuntivo. E o último parágrafo, quem ajuda com o último parágrafo? Por favor. Quem está aí? Quem nos ajuda? Então, apareci eu. Perfeito. Ele me viu e eu senti que dizia: é provável que nos sejamos
amigos. Mas você primeiro deve demonstrar que é uma boa pessoa. E então eu respondi com meus pensamentos. Se mudasse, sim, se mudasse. Uhum, sim, Com perfeito. com a minha mãe, neste momento, seria impossível levá-lo comigo, mas como ela morreu há bastante tempo, eu acho impossível que ela fique zangada. Uhum. Vou arranjar tudo quanto chegarmos em casa para que haja espaço suficiente a possamos conviver sem problemas. Ok, perfeito. Então, querida, você aí nesse parágrafo que tem tanto subjuntivo, olha bem que tudo é do pensamento, tudo é uma coisa que está acontecendo no pensamento deles. Você tinha identificado esses subjuntivos aí? Alguns sim, alguns não? Solamente nos sejamos Uhum. e se morase, no mais. No mais. Ok, então tem outros que vocês podem ver. Chegarmos não é nenhuma outra conjugação. Chegarmos, a terminação também pode ajudar ali. Por exemplo. Ah, bom. Exatamente. E possamos. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, meus queridos, vamos terminar aqui a nossa tutoria. Eu vou deixar para vocês alguns links com outros exercícios e talvez alguma explicação um pouco mais profunda. Espera, Alejandro, em qual parágrafo que eu não vi? No último, profesora. No último. Qual? Pode ler. Em casa para que haja espaço. No último. Para que É tudo para que haja. Ah, sim, haja também é um subjuntivo. Sim, sim, sim. Haja é um subjuntivo do verbo haver. Desculpa aí que não estava identificado, mas sim. Haja do verbo haver, presente do subjuntivo do verbo haver. Super bem, Alejandro. Bastante atento você aí. Perfeito, perfeito, meus queridos. Bom, então, como eu estava dizendo, vamos terminar a nossa tutoria aqui. Já enviei isso? Sim ou não? Sim, já enviei. Vocês podem continuar olhando um pouco essas temáticas ali, mas eu penso que nossos exercícios foram super, super bem sucedidos hoje, todas as respostas corretas e talvez esclarecendo algumas dúvidas, mas também abrindo panoramas para o que vem no futuro, assim, do estudo de português. Então, não se esqueçam, por favor, de deixar as suas opiniões aqui nesse formulário que nós preparamos para vocês, pode ser obviamente no espanhol, não necessitamos que seja em português, mas precisamos que vocês possam deixar as suas opiniões, que nos digam se vocês valoram isso ou vocês gostariam de outra coisa, e assim para nós continuar como com as suas necessidades bem perto, bem próximo do que estamos precisando para avançar na língua portuguesa. Então, meus queridos, vamos terminar. Muito obrigada pela participação, super relevante. Todas as respostas, comentários e bom, tudo que vocês fizeram, as contribuições e tudo. Abraços para todos, descansem bastante durante o fim de semana e se cuidam muitíssimo. Obrigada, Liana, aí pelo apoio, que você adorou. Eu também adorei a sua participação. E igualmente para todos, gente, se cuidam bastante. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada. Até mais. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, Tiago.